Assembleia. Vamos então passar à audição do Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Estatística, o professor Dr. Francisco Lima, que eu cumprimento, que sei que tem estado em linha à espera. Peço desculpa pelo pequeno atraso dos nossos trabalhos. Vamos iniciar esta audição de acordo com as regras, as nossas regras de funcionamento. A audição processar-se-á da seguinte modo: haverá uma intervenção inicial a cargo do requerente originário desta audição, que é o Bloco de Esquerda, por um período de até 8 minutos. Depois darei a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo do INE, por um período idêntico, também de 8 minutos. Eu assinalarei aqui através quando o tempo estiver esgotado. E depois dessa primeira intervenção, abrir-se-á uma ronda pelos vários grupos parlamentares, que colocarão pedido de esclarecimento, por cada um por um período de 6 minutos. Também o Sr. Deputado único representante do Chega, por um período de até 3 minutos, e, se for o caso, a Sra. Deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira, por um período de 2 minutos. Terminada esta ronda, darei a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo, por um período tendencialmente idêntico, mas no limite não superior a 30 minutos, a meia hora, para poder prestar todos os esclarecimentos que tenham sido solicitados pelas senhoras ou senhores deputados. Sem mais delongas, portanto, vou dar a palavra ao Bloco de Esquerda para fazer a apresentação do requerimento, dando a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, que nos acompanha por Skype. O Sr. Deputado tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento às senhoras e senhores deputados e cumprimento em especial o Sr. Professor Francisco Lima, Presidente do Conselho Diretivo do INE. A situação que determinou este pedido de audição é conhecida. O INE subscreveu um contrato de adesão com a Cloudflare, na sua modalidade mais simples, menos dispendiosa, para o serviço de gestão do tráfego de dados do Censo 21, designadamente através da funcionalidade CDN, não é? Portanto, Content Delivery Network, que consiste na distribuição de pacotes de dados por servidores de subcontratados distribuídos pelo mundo em função do respectivo espaço vago. Os dados vão naturalmente encriptados, sendo que a chave de encriptação, neste caso, cabe à Cloudflare. Ora, o INE está, bem o sabemos, todas e todos o sabemos, está vinculado ao cumprimento do RGPD, do Regulamento Geral de Proteção de Dados, o qual fixa um dever de demonstração por parte de todas as entidades que recolhem dados pessoais, um dever de demonstração da conformidade da sua atuação com esse regulamento e com a legislação nacional que dá execução a esse regulamento. Ora, entre esses, digamos, vários aspectos que têm que ser demonstrados, que cabe à entidade em causa demonstrar, está, naturalmente, que os dados que recolhe, em nenhuma circunstância, podem, enfim, ser colocados ou podem, digamos, circular para fora do espaço da União Europeia, conforme determina o Acórdão Schmerz II, que tem sido frequentemente referido a propósito desta questão. Ora, a nosso ver, o Instituto Nacional de Estatística não está em condições de fazer esta demonstração. E não está em condições de o fazer porque entre os 4, se não me falha a memória, documentos de relação contratual com a Cloudflare, num desses documentos, num desses acordos, num desses contratos, justamente o Cloudflare Data Processing Addendum, no seu parágrafo 7, número 1, está escrito, e eu fiz tradução pessoal, que será certamente imperfeita, mas não será muito longe disto, diz o seguinte: se a Cloudflare for informada de qualquer procedimento legal de um terceiro que requeira os dados pessoais que a Cloudflare processa em nome do cliente, na sua função de processador ou subprocessador de dados, a Cloudflare, se identificar que esse requerimento suscita um conflito de leis aplicáveis, notifica imediatamente o cliente desse requerimento, exceto se tal notificação for legalmente proibida. Ora, é exatamente este o caso.
porque, enquanto empresa sediada nos Estados Unidos da América, a Cloudflare está obrigada a permitir o acesso aos dados que processa às agências públicas de segurança norte-americanas, designadamente ao abrigo da densa legislação norte-americana de segurança nacional. E essa legislação não permite, efetivamente, a notificação aos próprios. Portanto, o problema, Sr. Professor Francisco Lima, o problema não é, do nosso ponto de vista, se os dados recolhidos durante a vigência do contrato entre o INE e a Cloudflare, se esses dados, se esses pacotes de dados circularam ou não efetivamente para fora do espaço da União e designadamente para os Estados Unidos. Não é se circularam, é se essa possibilidade existia ou não à luz dos vínculos contratuais assumidos pelo INE. Acresce que, na audição que fizemos, creio que na semana passada, com a senhora Presidente da CNPD, nos foi dito que a subscrição do contrato de adesão com a Cloudflare nunca foi apresentada no âmbito do Conselho Superior de Estatística, nem sequer ventilada na interlocução, digamos, mais informal com o representante da CNPD nesse órgão, que é quem faz, digamos, a ponte, digamos assim, com a direção do INE. E também nos foi dito que o INE que o INE declarou não ter feito, como era a sua obrigação, a avaliação do impacto desse contrato no tratamento de dados. E daqui decorrem as questões que lhe queria colocar. Começo por uma pergunta que não tem a ver exatamente com o núcleo desta questão, mas que é prévia, que é a seguinte. Qual é a razão? Seguramente há uma razão plausível, mas eu não a encontro. Qual é a razão pela qual o Census 21, que é uma operação estatística, inclui o fornecimento do nome da pessoa que é inquirida para efeitos do census, o nome dessa pessoa, o nome das pessoas que com ela coabitam. Por que razão é que é necessário este dado pessoal, que depois naturalmente vai ter impacto sobre a natureza dos dados que são recolhidos pelo INE? E daqui decorrem depois então 4 questões que lhe queria colocar sobre a questão do contrato com a Cloudflare. A primeira pergunta, neste caso a segunda, Sr. Presidente do Conselho Diretivo do INE, é se pode ou não confirmar que a subscrição do contrato de adesão entre o INE e a Cloudflare diz respeito à modalidade base deste contrato, que não confere ao cliente, neste caso o INE, direitos como, por exemplo, o direito de ser sua a chave de encriptação dos dados. Portanto, há várias modalidades que estão, digamos, que são suscetíveis de subscrição. Aquela que o INE subscreveu não confere essa faculdade, esse direito, e, portanto, queria que me confirmasse isto, se faz favor. Segundo lugar, o INE tinha conhecimento deste ponto 7.1 do Cloudflare Data Processing Addendum, que há pouco li a introdução minha, e se tinha conhecimento, porque é que mesmo assim subscreveu esse documento, essa base contratual. Terceiro lugar, confirma o Sr. Professor Francisco Lima que não houve o devido estudo de impacto do contrato com a Cloudflare sobre o tratamento dos dados do Census 21? E, finalmente, que medidas, se é que nos pode dar alguma informação sobre as medidas que o INE, após a cessação do vínculo contratual com a Cloudflare, que medidas é que, após essa cessação, o INE adotou para garantir a fluidez do tráfego dos dados relativos ao Census 21? São estas as questões que lhe queria colocar e agradeço desde já os esclarecimentos que nos possa prestar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, principalmente por ter conseguido conter-se dentro do tempo.
Dou então a palavra ao Sr. Professor Dr. Francisco Lima para uma primeira intervenção e tentar prestar os esclarecimentos que foram agora solicitados. O Sr. Professor tem a palavra. Muito bem, então, bom dia. Peço só aqui, Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradecido por este convite. Muito bem, eu se calhar começava, há aqui várias questões colocadas pelo Sr. Deputado, mas eu começava com para perceber o contexto em que nós estamos e em que realizámos este contrato com a Cloudflare e o que é que ele implica. Primeiro, não há aqui, porque é anunciado que houve transferência de dados para os Estados Unidos ou países terceiros, ou a sua possibilidade, e essa não há transferência, os dados, e isso é importante nomear, que os dados estão nos servidores do INE, é transferência entre o computador da pessoa que está a responder e os servidores do INE, e, portanto não há essa transferência para os Estados Unidos, mas nós temos evidência, agora houve a alegação de que nós não tínhamos controle de onde é que os dados andam. De facto, nós temos o controle, porque tínhamos uma consola de gestão que nos permitia ver para onde é que os dados andavam a circular e, portanto, nós temos essa evidência e temos evidência que não houve tudo o que sejam acessos a partir de Portugal, não houve o trânsito de dados para os Estados Unidos ou para fora do espaço económico europeu. Portanto, isso é, mais temos uma declaração da Cloudflare a afirmar isso mesmo, portanto, que suporta esta evidência, e mais a declarar que não houve nenhum pedido de acessos das autoridades americanas, porque isso, se bem que nós já suspendemos a relação com a Cloudflare, mas acho que era importante ter essa informação e, portanto, se os senhores deputados assim o desejarem, o Sr. Presidente desejar, nós podemos enviar essa declaração que chegou hoje de manhã. Depois, é preciso também perceber que nós estamos a falar de cibersegurança, não estamos a falar nem de armazenamento, nem de alojamento de dados, nem de cloud. Portanto, que o INE não usa serviços de cloud para dados, nós temos as nossas próprias clouds, temos a informação nos nossos servidores, mesmo quando se escuta a nível da administração pública, a cloud para a administração pública, nós dizemos sim senhora, participamos, mas fazemos sempre a ressalva, precisamente por uma questão de confiança, nós não usamos clouds para o tipo de dados que nós estamos aqui a discutir, seja dos censos, seja dos inquéritos, seja de todas as fontes que nós recebemos. Relativamente à Cloudflare e à questão contratual, é preciso entender que, e por isso é que nós enviámos toda a informação requerida pelos senhores deputados, e mais a informação haveria no sentido em que nós não podemos olhar para a questão que está aí, que a empresa é americana de facto, mas é uma empresa sujeita às leis, porque é aqui que está a fornecer o seu serviço, às leis europeias, em particular ao RGPD. Mas é uma empresa que tem isso, estava no contrato base, é uma empresa que cumpre ou aplica as cláusulas tipo recomendadas pela Comissão Europeia, já decorrentes do acordo ao Tribunal de Justiça Europeu do ano passado, o designado Schrems II. Mas é algo que também é preciso perceber que isto é uma evolução, esta legislação está a evoluir, porque ainda na última sexta-feira saíram novas cláusulas tipo para que as empresas devem incluir quando se trata de transferência de dados. Mas ressalvo, nós não tínhamos aqui, a empresa por contrato não processava dados, não há um acesso aos dados do INE. Para além disso, ainda tem medidas suplementares, também seguindo as recomendações, e aqui é que provavelmente está o desacordo em termos de perspectiva ou de avaliação entre o INE e a CNPD, que é a força das medidas suplementares. Não é? Porque que são medidas suplementares de acordo com o Comitê Europeu de Proteção de Dados, medidas essas que foram recomendadas já no fim do ano passado e que a Cloudflare aplica também ao contrato que nós tínhamos com a Cloudflare. Portanto, são medidas que precisamente pretendem contrariar os pedidos de acesso, porque se nós não aceitamos, e o problema aqui é, se nós não aceitamos estas medidas suplementares, então significa que nós não conseguimos
realizar contratos com empresas americanas. No limite, nós ouvimos a senhora Presidente da CNPD alegar que mesmo que o servidor estivesse na Europa, não poderia garantir. E, portanto, se nós chegamos a este limite, nós estamos a ter esta reunião por Skype, que é de uma empresa, é da Microsoft, e, portanto, quer dizer, nós chegamos ao ponto de não conseguir ter este tipo de contratação de serviços e de software. Portanto, isso relativamente ao contrato, mais a empresa tem uma série de certificações internacionais. Nós procurámos uma empresa que tivesse presença mundial, que fosse um dos líderes mundiais e com forte presença na Europa, tanto que tem também aqui presença, o maior centro e o centro que mais tem crescido é precisamente o que está aqui em Portugal. Tem uma série de certificações de segurança, isso seria de esperar, mas também tem uma certificação nova, que é a 27701, que tem a ver com o quê? Tem a ver com a certificação externa de que a empresa cumpre ou está de acordo com os controlos do RGPD. E, portanto, que cumpre as regras todas de acordo com o RGPD, relativamente à privacidade e à proteção de dados. E, portanto, por tudo isto, oferecia-nos garantia que nós estávamos a assegurar a proteção de dados. Depois, a questão do contexto e porque é que nós precisamos deste tipo de serviço para o censo. É preciso não esquecer, o censo já estava previsto ser pela internet, em 2011 ele já foi realizado pela internet, ainda que em moldes diferentes, mas em 2021, nós, devido à pandemia, ao plano de contingência, enfim, que tivemos de desenhar para conseguir realizar o censo em 2021 e não adiar para 2022, um dos pontos principais era a questão da resposta pela internet. Essa era essencial, porque nós preparámos para o pior, portanto preparámos para uma situação, felizmente não estamos nessa situação, mas preparámos para uma situação entre janeiro e fevereiro, como o que nós experimentámos aqui em Portugal, e portanto nós tínhamos que preparar em que a internet e o telefone, que entretanto também foi uma inovação que nós introduzimos nesses censos, seriam os únicos meios de resposta. Isso felizmente não aconteceu, porque as juntas de freguesia nós tivemos maior liberdade para os movimentos dos recenseadores, os 11.000 que tínhamos no terreno, mais todas as 3.092 das freguesia que conseguiram abrir os seus balcões para apoiar a população na resposta. Portanto, nós tínhamos que preparar para isso. E um dos nossos receios é se o site aguentava ou não. Porquê? Porque em 2011 nós tivemos um congestionamento do site e tivemos para aí 2 dias sem site. Existe um caso paradigmático nas estatísticas oficiais, que foi em 2016 com o censo australiano, em que sofreu um ataque, o DOS, o Denial of Service, ou seja, a negação de serviço, é que aí é um congestionamento intencional e que quebra o funcionamento do site. Isso era essencial para a proteção para esses ataques, ou se quisermos até um exemplo mais recente, há ataques destes todos os dias, mas nós tivemos um caso mais recente, em maio, uma rede pública na Bélgica, em que 200 instituições públicas ficaram sem net, em particular da administração pública, universidades, centros de investigação, o próprio governo e o Parlamento, o que significava que nós não podíamos estar a ter esta videoconferência como estamos aqui hoje. E, portanto, essa era a nossa grande preocupação, e por isso é que fomos contratar este serviço. Se pensarmos o que é o serviço, o que é que isto constitui? O serviço imaginem o INE como uma fortaleza em que tem os seus servidores, as suas unidades todas que estão a trabalhar nos censos, dia e noite, tem os seus recenseadores, todas as instituições que nos dão apoio desculpem, estava aqui qualquer coisa a acontecer, que nos dão apoio na realização dos censos, e temos uma porta. A porta é o nosso site, que era o site de resposta para os censos. Pensem numa muralha. O que nós fizemos com a Cloudflare foi pôr uma muralha adicional em que tem uma série de portas que são virtualmente iguais à nossa porta. Portanto, o que é ser igual é com os conteúdos estáticos, tudo o que tinha a ver com imagens, com o texto, com as factos que estavam no nosso site, estavam replicadas em memória temporária nessas portas. O que as portas fazem é, sempre que há uma resposta, que é um conteúdo dinâmico, o que faz é, primeiro confirma a origem, para ver se não é um ataque malicioso, confirma também, e seguindo as nossas indicações, era o INE que dizia o que é que era preciso as chamadas firewalls aplicacionais procurar, portanto não há aqui um processamento do faz esse... Sr. Professor, eu peço desculpa de interromper,
já ultrapassou largamente o seu tempo. Sabe que estas coisas das audições parlamentares têm as suas regras até para permitir a fluidez do debate e dos esclarecimentos. Muito bem, eu pedi-lhe que concluísse rapidamente, não respondeu concretamente ainda aos 4 pedidos de esclarecimento do Sr. Deputado José Manuel Pureza, mas pedi-lhe que concluísse rapidamente, até porque terá oportunidade, depois da intervenção dos outros grupos parlamentares, de ter um tempo bastante mais alargado, até 30 minutos, para poder ordenar, e eu depois tentarei também auxiliar, para poder responder a todas as questões que forem colocadas pelos senhores deputados. De qualquer maneira, nesta fase, eu pedi-lhe que agora pudesse concluir rapidamente, para podermos passar aos pedidos de esclarecimento. Para explicar isto, o que era. Portanto, não há aqui nenhuma cópia, nem sequer temporária, do conteúdo das respostas da população aos censos. Portanto, é isso que passa, é isso que vem para os servidores do INE. Portanto, eu se calhar concluía aqui e depois nas respostas... Sim, senhor. Iria mais ao detalhe, nomeadamente às perguntas que... Sim, senhor. O Sr. Deputado José Manuel Pureza, de certo que na sua intervenção, que terá agora a oportunidade de fazer na ronda pelos grupos parlamentares, reiterará as questões. Eu, de resto, tomei nota delas, mas ele reiterará seguramente. Começamos então pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Magalhães. Muito obrigado. Gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente do INE, os Srs. Deputados e Deputados, e manifestar a nossa convicção de que este debate pode ajudar a compreender o que está em causa, mas falo-á num terreno muito cheio de névoa e de confusão e de um diferendo. Não há que fugir a isso, não é um diferendo institucional, no sentido exato de uma cena de pugilato institucional entre o INE e a CNPD, ou entre o Parlamento e a CNPD, etc., mas há aqui um problema que é fraturante na resposta. Pode uma entidade da administração pública portuguesa celebrar um contrato de CDN, Content Delivery Network, com uma entidade como a Cloudflare ou similar? Há muitas. Ou isso, devido ao acórdão Schrems II e a interpretação que dá do RGPD, é um ato contra a legislação da União. A CNPD é a única entidade na União Europeia que faz a interpretação ultra-ortodoxa de que sim. E falo, vide a nota 10 do parecer da deliberação, que emitiu, mandando suspender a aplicação do contrato que celebrou, na base de uma doutrina, a doutrina Snowden, que transforma em doutrina do Estado português, digamos, no quarteirão que lhe cabe, mas que a Assembleia da República nunca assumiu como tal, o Estado português não assumiu como tal, etc. Portanto, estamos perante uma situação muito inédita. A boa notícia é que ela está prestes a acabar, porque a vinda do Presidente Biden a uma cimeira europeia, com a União Europeia, inclui entre um dos seus pontos mais destacados a criação, em moldes novos, que têm em conta o Schrems II, do Privacy Shield, que este acórdão deitou abaixo em parte, porque ele continuou a poder, o regime do Privacy Shield continuou a poder aplicar-se em diversos casos, como detalha o Comitê Europeu de Proteção de Dados em documentos que tem acessíveis no seu site, mas que em Portugal não são objeto de atenção absolutamente nenhuma, designadamente por parte da CNPD, que teria, aliás, o dever de os divulgar e, pelo menos, estudar. Isso não ocorreu, nem ocorre, e ocorre, pelo contrário, esta campanha que é, de facto, que assenta numa narrativa diabolizante. Isto das narrativas tem esta vantagem, só são sexy se forem diabolizantes, e neste caso é diabolizante utilizando uma metalinguagem muito interessante.
O INE utilizou a modalidade menos dispendiosa, lê-se, o INE utilizou um contrato de vão de escada sem categoria para defender os dados de 6 milhões de cidadãos portugueses e outros inuendos deste género. Isto repete-se e repete-se e repete-se no mainstream dos média e até contamina partidos com assento parlamentar. Em segundo lugar, a narrativa diz que quando a Cloudflare, que está obrigada a fornecer acesso às tenebrosas agências dos Estados Unidos, sem conhecimento dos clientes, diz que resistiria ferozmente a qualquer tentativa nesse sentido, o veneno consiste em dizer, está bem, mas isso é uma declaração que não vale absolutamente nada, porque pela escuridão da noite fará o que for preciso e nós nunca saberemos. Somos ignorantes e não temos meios para saber, eles são poderosos e tenebrosos. Esta diabolização é outra coisa com a qual eu não posso concordar francamente e acho que é um sinal de minoridade no exame das coisas. Pense o que se pensar sobre o Patriot Act, sobre o funcionamento da NSA, o que quiserem. Mas afirmar que o INE violou, pisou o risco das suas obrigações porque fez um contrato de CDN, que obviamente é chinês, para quem não saiba o ABC desta matéria, é alguma coisa que me parece absolutamente descomunal. Mas, quer dizer, em Portugal pode-se dizer, porque não só em terra de cegos quem tem um olho é rei, como quem mente intensamente pode ter a chance de prevalecer. O Sr. Presidente mandou-nos o texto dos contratos, mas não nos disse, e portanto também não lhe cabe resolver aquilo que cabe ao Presidente Biden e à Sra. von der Leyen resolver. E nesse dia acabará o pesadelo de ter aqui em Portugal quem diz na nossa pequena aldeia que o facto de eu ter vindo para aqui usando uma plataforma, coisa que paguei utilizando uma grande rede de pagamentos que está sediada nos Estados Unidos, viola o Schrems II, caso em que paralisaríamos toda a atividade transatlântica que neste momento existe, coisa que, como se sabe, não aconteceu e, portanto, é uma atuarda e uma atuarda bastante grave. O resto é, evidentemente, respeito à opinião. Reparem, pode-se pensar as coisas mais extraordinárias nesta matéria. Coisa diferente é pôr um órgão de poder instituído pela Assembleia da República atrelado ao Sr. Snowden. O que é que faltou esclarecer? Faltou esclarecer isto, com isso concluo, qual foi a intervenção da CNPD neste processo todo, porque a CNPD não é uma entidade que esteja num camarote a assistir ou num estádio a assistir ao que se passa, esteve no Conselho Superior de Estatística. Teve aí a possibilidade de examinar em pormenor, com a extensão que quisesse e a profundidade que quisesse, tudo o que dizia respeito à proteção de dados. Ora, pela informação que temos, não o fez. Descobriu tarde e a más horas, e na base de denúncias, algumas delas absolutamente grosseiras, de tal forma, não sei, Sr. Presidente, se já chegou aquilo que a Sra. Presidente tinha dito que nos mandaria, ou seja, os documentos de denúncia que a Comissão usou. Não chegou. Pois eu anseio para que chegue, porque o que eu vi no Facebook é por lixo. E é na base de lixo desse tipo que pomos o INE sob fogo. Já nada o pode salvar, com isto a cabo, dos danos reputacionais. Mas aconselho a procurar conselho jurídico, porque vai apanhar uma bela coima e vai ter, obviamente, que defender-se em tribunal, que é a boa sede onde isto deve ser tratado. Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sra. Deputada Márcia Passos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. E um cumprimento especial ao Sr. Professor Dr. Francisco Lima, que está aqui hoje connosco, e muito agradeço o facto de aqui estar para nos tentar esclarecer acerca de todas estas dúvidas que temos acerca deste contrato que foi celebrado com a Cloudflare.
E na intervenção do Sr. Professor, na primeira intervenção do Sr. Professor, não ficamos nada tranquilos, porque se por um lado o Sr. Professor diz que não há transferência de dados para os Estados Unidos, ou que não existiu essa transferência, e que tem o controle total dos dados, perguntava-lhe, Sr. Professor, onde é que está a evidência disso e, existindo essa evidência, que nos faça então chegar, tal como aquela declaração que o Sr. Professor disse que a Cloudflare tinha feito chegar esta manhã, portanto, a declaração no que concerne aos dados dos 6 mil cidadãos. E, portanto, quanto a esses, 6 milhões, exatamente, quanto a esses, nós temos o problema de perceber o que é que lhes aconteceu. E, se não lhes aconteceu nada, tanto melhor, ficamos descansados relativamente a isto, mas o problema está muito antes desta circunstância e está naquilo que suscitou a intervenção da CNPD e a suspensão deste contrato com a Cloudflare. Portanto, a questão levanta-se na questão de saber porque é que este contrato foi assinado, porque é que foi a Cloudflare a empresa que foi escolhida, e o Sr. Presidente já nos fez chegar alguma documentação onde disse que a Cloudflare era uma empresa, ou é uma empresa de renome no mercado, e eu não queremos crer que tenha sido esse o motivo, ou o principal motivo de contratação. E, portanto, perguntava-lhe porquê esta, porque não uma europeia, por exemplo, que está necessariamente obrigada ao cumprimento do RGPD. Perguntava-lhe também qual foi o custo, qual foi o preço que o INE pagou pela celebração deste contrato, ou seja, pelos serviços que contratou, e se há ou se houve concurso público para esta contratação. E tendo havido, quais foram os outros concorrentes? Portanto, estas são algumas questões que estão na base da decisão do INE que nós precisamos também de perceber. E precisamos de perceber, Sr. Professor, se este contrato de facto foi devidamente analisado. E peço-lhe desculpa por lhe fazer esta pergunta. É que não só os pontos 7.1, 7.2, que já foram invocados pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza, mas também na página 12 e 13 do próprio contrato, existe expressamente a obrigação e a declaração da Cloudflare dizendo que está obrigada a divulgar os dados nos termos da legislação que lhe é aplicável, que é a legislação dos Estados Unidos. E, portanto, pergunto-lhe se isto foi analisado. E se foi, que conclusão e como é que o INE assina um contrato? Como é que o INE assina um contrato onde textualmente existe esta obrigação por parte da empresa de divulgar dados a terceiros? Depois perguntava-lhe também, e uma vez que existiu a suspensão, portanto, há aqui uma deliberação da CNPD que suspende a determinada altura, tentando evitar que os demais dados corressem o mesmo risco, tendo existido esta suspensão imposta pela CNPD, quais foram as consequências em termos contratuais? E em termos contratuais do ponto de vista do impacto financeiro para o INE, porque a determinada altura deixa de cumprir um contrato com a Cloudflare. E, portanto, esta também é uma questão que nos preocupa. Quer ab início qual foi o impacto financeiro na contratação destes serviços, quer qual foi a consequência, em termos financeiros, da suspensão deste contrato. E se a suspensão terá incorrido num erro, e depreendo isto das suas palavras, mas não estou convencida, mas se terá decorrido desse erro, se ele não devia ter existido, pergunto-lhe também, Sr. Professor, como é que o INE vai reagir a tudo isto. Portanto, são muitas as questões, são pelo menos algumas as questões, mas são muitas as preocupações e o desconforto que temos com toda esta matéria e com a segurança de todos os portugueses, que é isso que está aqui em causa, bem como da responsabilidade do Instituto que o Sr. Professor preside. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas uma nota prévia para dizer que todos nós reconhecemos ao Sr. Deputado José Magalhães tratar-se de uma pessoa que tem um conhecimento vasto nestas matérias. Todos nós o admiramos por isso, mas também todos nós estamos habituados a que o Sr. Deputado José Magalhães enfim, faça apreciações sobre quem o rodeia nestes debates como sendo uns néscios, como sendo uns ignorantes de má fé, como sendo portadores de narrativas diabólicas. Já nos habituámos também a essa forma do Sr. Deputado atuar neste terreno. Não precisava de o fazer, não precisava, porque o seu conhecimento é realmente vasto e profundo e, portanto, não precisava de desqualificar dessa maneira quem o rodeia, mas, enfim, encaramos isso com bonomia, como tem que ser, e, portanto, seguimos em frente porque estamos aqui para ouvir o INE e não para ouvir essas, digamos, diatribes parlamentares do Sr. Deputado José Magalhães. Neste sentido, eu insistiria nas perguntas que há pouco realmente não foram respondidas, como o Sr. Presidente teve ocasião de dizer. Insisto nelas. Em primeiro lugar, porque é que numa operação censitária de natureza estritamente estatística, como o Census 21, eu, enquanto inquirido, tenho que indicar o meu nome com toda a consequência que daí decorre do ponto de vista da disponibilização de dados pessoais inerentes. Segundo lugar, o Sr. Professor Francisco Lima pode ou não pode confirmar que a modalidade contratual que foi subscrita pelo INE de contrato de adesão com a Cloudflare envolve, digamos, o reconhecimento da titularidade da chave de encriptação à própria Cloudflare. E se não haveria outras modalidades contratuais em que isso fosse mais, digamos, garantisticamente assegurado, para o lado do INE, naturalmente. A terceira pergunta que lhe queria colocar era a de saber se o INE tinha ou não tinha conhecimento do ponto 7.1 do Cloudflare Data Processing Addendum, que diz aquilo que eu referi. E se tinha conhecimento, porque é que, apesar de tudo, entendeu subscrever. Há pouco o Sr. Professor Francisco Lima disse-nos que a Cloudflare está obrigada ao cumprimento da lei europeia. Certamente, mas isso não quer dizer que não esteja obrigada ao cumprimento da lei norte-americana, porque, naturalmente, as duas coisas, neste caso, podem perfeitamente existir e, em caso de conflito, resta saber qual é a ordem jurídica aplicável, como pode certamente compreender. Finalmente, pergunto-lhe se houve ou não houve um estudo de impacto da celebração do contrato com a Cloudflare sobre o processamento, enfim, dos dados relativos ao Census 21 e pergunto-lhe ainda qual foi, enfim, se nos pode dar a conta de algumas das medidas que foram tomadas pelo INE para assegurar a fluidez do tráfego dos dados após a cessação do acordo com a Cloudflare. E insisto num ponto para terminar. O Sr. Professor Francisco Lima disse-nos que há uma declaração da Cloudflare que garante que não houve transferência de dados para os Estados Unidos. Eu volto a dizer, não é esse o problema. O problema é o de haver essa possibilidade, disso estar previsto contratualmente. E de o INE ter ou não ter subscrito um contrato em que essa possibilidade, essa eventualidade estivesse prevista. O Sr. Deputado José Magalhães dirá que tudo isto é diabólico. Eu acho que tudo isto é prudente. Muito obrigado. Muito obrigado também, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado António Filipe. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor, eu queria agradecer também a sua participação nos nossos trabalhos e eu começaria por fazer uma consideração que, de certa forma, poderia ser entendida como estando a relativizar a importância desta audição, embora não seja esse o intuito. E a consideração é esta. Eu não tenho excessivas ilusões relativamente à privacidade das comunicações eletrónicas. Não tenho, porque a vida tem-nos feito revelações que matam essas ilusões, quando nós sabemos que há pessoas a título particular que conseguem aceder aos locais mais incríveis e aceder a comunicações privadas, quando nós soubemos pela comunicação social que a NSA vigiou a Sra. Merkel.
e, portanto, ela pode não se importar e achar que não tem segredos para os seus irmãos do outro lado do Atlântico, mas o que me preocupa não é isso, não é saber se a senhora Merkel está inquieta ou não com essa possibilidade. Eu acho que aqui o vilão também não é o Sr. Edward Snowden. Agora, eu acho que, não tendo eu essas ilusões, e também considerando, e esse é o segundo ponto que também poderia ser entendido como relativizando a importância desta audição, que tendo eu, como qualquer cidadão português, preenchido o questionário dos censos, também não acho que aquela informação seja excessivamente sensível ou que seja muito interessante para as autoridades norte-americanas, mas pondo estes dois pontos, eu creio que há aqui de facto um problema e esse problema deve ser encarado, porque efetivamente a questão aqui não é tanto a de saber se, e concordo com o que o Sr. Deputado José Manuel Pereira acabou de dizer, não é tanto a de saber se os dados foram ou não transmitidos pela Cloudflare às autoridades dos Estados Unidos, porque creio que o interesse disso seria relativo, mas é a questão de sabermos que, evidentemente, a Cloudflare, sendo uma empresa sediada nos Estados Unidos, está evidentemente vulnerável àquilo que as autoridades norte-americanas pretendam e, portanto, tem uma legislação norte-americana que tem que cumprir, obviamente, e que tem um grau de proteção dos dados pessoais que é menor do que aquela que existe na União Europeia. E, portanto, mesmo sabendo que tudo isto é vulnerável, não é por acaso que na União Europeia se adotou um Regulamento Geral de Proteção de Dados, ou seja, essa preocupação de facto existe. Existe na medida em que a União Europeia procura, tanto quanto possível, proteger os dados pessoais dos seus cidadãos. Isto é como tudo, nós também sabemos que o facto não é por termos um Código Penal que acabamos com a criminalidade, mas procuramos sempre ir aperfeiçoando o Código Penal para dificultar o mais possível a prática de atos ilícitos. E, portanto, aqui eu creio que é um dever de entidades sediadas em Portugal e particularmente de entidades públicas ter as devidas cautelas relativamente à salvaguarda dos dados pessoais dos seus cidadãos e procurar cumprir o melhor possível a regulamentação existente na União Europeia, nos Estados-membros da União Europeia, sobre essa matéria. E, portanto, aqui a questão, do meu ponto de vista, é de saber se o contrato que foi feito com a Cloudflare que se salvaguarda devidamente a proteção de dados pessoais, tal como o RGPD determina. E, portanto, esta creio que é aqui a dúvida principal. Ou seja, do ponto de vista das necessidades dos censos, era absolutamente indispensável assumir um contrato como aquele que se assumiu com a Cloudflare. Não o fazer prejudicaria os censos de uma forma irremediável? Não haveria outra alternativa? E a segunda questão é esta: depois da CNPD, enquanto entidade, concordo ou não com as suas decisões ou considerações, mas é a entidade nacional que está, de facto, encarregada de salvaguardar a proteção de dados no nosso país, depois da decisão de mandar suspender a transmissão de dados por via dos servidores da Cloudflare, que consequências é que isso teve para os censos? Eles foram irremediavelmente lesados, não foram? Aparentemente não. E, portanto, isso levar-nos-ia talvez a concluir que, afinal, o contrato que foi feito com a Cloudflare não seria tão necessário como isso e, porventura, haveria outras alternativas. E, portanto, a questão que eu queria colocar é essa, não tanto de colocar aqui um anátema sobre o INE, que cometeu um crime de lesa pátria contra os dados pessoais dos portugueses, mas é a questão de saber se essa opção foi devidamente ponderada em todas as suas consequências, se reconhece hoje que poderia haver outras alternativas ou não, e, portanto, essa é uma questão concreta que eu queria colocar, e quais foram as consequências da suspensão da aplicação desse contrato para o prosseguimento e a conclusão do processo do censo de 2021. Muito obrigado. Muito obrigado também, Sr. Deputado. Eu não tenho mais pedidos de esclarecimento da parte de outros grupos parlamentares ou de outras senhoras e senhores deputados. Portanto, vou devolver agora então a palavra ao Sr. Professor Francisco Lima,
Sr. Professor, eu, para responder a estas questões, eu próprio tentei, seguramente que o Sr. Professor também, tomar nota das várias questões que foram colocadas e procurarei auxiliá-lo, se for esse o caso, se ficar alguma questão que tenha escapado para esclarecer. Dou a palavra então ao Sr. Professor. Por um período, foram 4 os grupos parlamentares, 6 minutos cada grupo parlamentar, digamos 25 minutos. O Sr. Professor, penso que será suficiente para poder prestar os esclarecimentos que foram solicitados. Tem a palavra, Sr. Professor. Muito bem, estão-me a ouvir? É que eu... Nós estamos a ouvi-lo em perfeitas condições. Não estamos, agora não o estamos a ver. Há pouco estávamos a ver. Agora, há pouco estávamos a ver. Agora não estamos a ver, mas estamos a ouvi-lo em perfeitas condições. Muito bem. Muito bem. Então, eu vou tentar aqui só... Pois, por alguma razão, a câmara deixou de funcionar. Bem, então, muito bem. Então, eu vou responder, sim, senhora. E agradecido pelas perguntas e pela possibilidade de vir aqui esclarecer estes pontos. Só um ponto prévio, relativamente aos nomes, eu acho que extravasa um pouco aqui o tema que nos traz aqui hoje, mas eu terei todo o gosto em vir aqui à Comissão e explicar o porquê do pedido dos nomes. Tem a ver basicamente com a validação e da própria informação estrutural do INE, dada a importância dos censos também para alimentar todo o processo amostral, mas enfim, mas eu terei todo o gosto, ou até qualquer grupo parlamentar que nos queira visitar. Nós temos tido, eu acho que desde 2018 só tivemos a honra de ter a visita de um grupo parlamentar e, portanto, teremos todo o prazer de recebê-los. Relativamente, e portanto eu se calhar passaria isso para outra discussão, porque senão seria difícil. Relativamente às questões, eu se calhar se começava com as do Sr. Deputado José Manuel Pureza, que devo dizer que eu fui aluno seu em Ciência Política e, portanto, os primeiros contactos que tive com estas questões na faculdade até foi consigo, e de facto, nós temos aqui, na origem, temos um conflito de facto, entre o que é que nós consideramos como medidas de salvaguarda, medidas adicionais de salvaguarda que protegem. Isto responde a algumas das questões relativamente quando nós apreciamos o contrato. Devo dizer que, e a questão da avaliação de impacto de proteção de dados, a avaliação de impacto de proteção de dados sempre teve prevista, logo quando tivemos a aprovação do RGPD em 2018, nós já tínhamos previsto realizar para a operação censitária, dado a sua importância. Ela depois estava prevista para o piloto, mas devido à pandemia nós tivemos que suspender o piloto. Posteriormente, dado que o teste que substituiu o piloto, porque, enfim, realizámos um teste em novembro, era um teste mais limitado e, portanto, daí não dava para fazer, não era uma réplica total da operação censitária e, portanto, tínhamos previsto acabar em março a avaliação de impacto de proteção de dados. Agora, devo dizer que o que aconteceu foi que, dada a exigência em termos de tempo para as nossas unidades, não houve tempo de juntar, de materializar, de formalizar todo o texto que compõe a avaliação de impacto de proteção de dados. No entanto, qualquer um dos ativos que está envolvido na operação censitária, desde a relação com os recenseadores, a relação com os fornecedores, tudo isso é sempre avaliado nas suas várias dimensões, a questão da necessidade, a questão financeira e a questão da proteção de dados, porque, de facto, o RGPD pouco mudou para nós. De facto, há aqui uma questão e é mais exigente em termos de demonstração, mas em termos práticos pouco mudou para o INE, porque o INE já aplicava a proteção de dados antes da existência do próprio RGPD. E, portanto, qualquer contrato que nós realizarmos, mesmo coisas que não têm a ver, mesmo, sei lá, no outro dia estava a assinar um contrato de manutenção do ar-condicionado, vem sempre lá cláusulas que têm a ver com a confidencialidade, segundo a lei do Sistema Estatístico Nacional, portanto, a questão do segredo estatístico e a questão do RGPD, com
a proteção de dados. E, portanto, nós avaliamos qualquer um dos quantos chegamos, e em particular no caso da Cloudflare, nós avaliamos o contrato da Cloudflare. De facto, existem essas cláusulas, mas elas não podem ser lidas sozinhas. Lembro que estamos a falar de uma empresa que tem um historial até de ligação a ativismos de proteção de dados. É uma empresa que, em boa verdade, o contrato que nós temos, com alguma negociação, e se tivéssemos dificuldades financeiras, felizmente não nos aconteceu o que aconteceu no Brasil, que teve que adiar, não só por causa da pandemia, mas porque não tinha orçamento. Nós felizmente tivemos orçamento, mas a Cloudflare tem uma empresa com um historial de ajudar em eleições por esse mundo fora, a apoiar organizações da sociedade civil. Por exemplo, temos um exemplo aqui em Portugal, na crise dos combustíveis, daquela rede de voluntários da VOST, que viu-se confrontada com 12 milhões de acessos em 48 horas e precisou de ajuda, e teve ajuda da Cloudflare. Portanto, é uma empresa que tem algum apoio à sociedade civil, a jornalistas, apoia também associações independentes de jornalistas por esse mundo fora, e portanto tem um historial e uma evidência de proteger a privacidade, até com soluções tecnológicas, até no mundo académico tem presença. E, portanto, por aí, por tudo isto, por a maneira como nós, como sempre é o INE, porque de facto o INE é a autoridade estatística, o INE não se poderia conceber o funcionamento da autoridade estatística sem o acautelar a proteção de dados. Relativamente, e portanto, todas as componentes da avaliação de impacto de proteção de dados estavam acauteladas. De facto, temos aqui um problema, isso, enfim, estamos na formalização, na formalização final. Depois, relativamente às chaves. A chave aqui, de facto, nós podíamos ter outra modalidade, podíamos ter as chaves, mas a chave aqui é uma questão, eu não posso ir para um contrato, que é o que está implícito na apreciação que a CNPD faz. Eu não posso ir para um contrato pressupondo que vai haver uma violação desse contrato ou uma violação da lei. O que nós temos aqui é uma empresa que é de cibersegurança, que de facto tem umas chaves de encriptação. Havia uma primeira parte do trajeto que era com as chaves da Cloudflare, e depois vem a partir dos pontos de serviço até aqui aos servidores, já era a nossa chave. Mas é uma questão, é como pensar, quando eu envio uma carta por correios, que eu vou pensar que o carteiro vai violar a correspondência. Portanto, não há aqui quanto a nós, acaba por ser uma falsa questão, a questão de existe ou não um problema com a existência a chave ser da Cloudflare, porque ainda por cima implicava dar a nossa chave à Cloudflare ou, enfim, outro tipo de contratação. Do concurso, e já que falamos da questão da contratação, de facto nós escolhemos a Cloudflare no início. O valor, a senhora deputada, a doutora Márcia Passos, colocou essa questão. Qual foi o valor total? O valor total foi menos de 3 mil euros. Isto é possível num ano, porque a subscrição era $200 por mês. Isto é possível pela escala que a empresa tem. É verdade que nós fizemos um concurso público, mas enfim, devido às vicissitudes da contratação pública, só recentemente é que estávamos a finalizar. Não houve mais concorrentes, foi uma empresa portuguesa que estava a representar a Cloudflare que concorreu, mas foi um concurso público, seguindo todos os trâmites habituais. Isso foi suspenso também depois do comunicado da Cloudflare. Portanto, não houve aqui outras coisas. Agora, relativamente aos dados e o que aconteceu aos dados, de facto os dados sempre estiveram aqui, não foram copiados porque nem tecnicamente havia possibilidade de copiar os dados, não houve acesso aos dados, eles estão aqui nos servidores na empresa. E lembro que a empresa, por ser americana, ela tem que de facto cumprir a legislação portuguesa. Dos contratos, eu já
expliquei, ele foi avaliado, portanto há uma avaliação dos contratos, sim, havia essa questão, mas lá está, é a questão que nós vamos ter e que provavelmente, e que ligando aqui com o senhor deputado António Filipe perguntou, da questão o que é que vem a seguir, nós não quisemos, porque o que nos surpreendeu nesta história é que a forma como a CNPD passa de uma interpretação jurídica do potencial, que de facto os senhores deputados têm razão, que é, existe esta potencialidade ou não, nós provavelmente só conseguimos resolver isso em Portugal, em tribunal. Porquê? Porque a CNPD diz que não existem as medidas suplementares não dão uma proteção equivalente ao que está, nomeadamente com os Transparency Reports. E eu lembro que a questão dos Transparency Reports não é exclusiva dos Estados Unidos. Se procurarem, por exemplo, processos de avaliação de proteção de dados aqui na vizinha Espanha, por exemplo, a Transparency Reports são um dos fatores analisados. Não é exclusivo das empresas americanas, ou está sujeito a pedidos de dados por autoridades judiciais, autoridades de segurança pública. O próprio INE, nós já tivemos que negar várias vezes o acesso quando vem um pedido de um tribunal de aceder a um determinado dado. Portanto, aqui a questão de que é só nos Estados Unidos que isso acontece. É verdade que nós temos lá uma lei antiterrorista, mas de facto nós também aqui na Europa, as instituições, sejam públicas, sejam privadas, também se confrontam com pedidos de acesso a dados e nem todas reagem da mesma maneira. Há umas, como a Cloudflare, que tomam todas as medidas para evitar que esses dados sejam disponibilizados. E daí aquelas medidas de salvaguarda que, aliás, são as recomendadas, porque se não houvesse esta recomendação de medidas adicionais, significava que nós não podíamos realizar contratos com empresas americanas. Relativamente às consequências, às medidas após cessação, e tanto o Sr. Deputado José Manuel Pereza como o Sr. Deputado do PCP, o Dr. António Filipe, falaram nesta questão. Eu acho que todos os senhores deputados referiram a esta questão do que é as medidas após cessação. É preciso relembrar que o maior pico de acessos para responder à internet, aos censos, foram nos primeiros dias de recolha. Portanto, nós naquela segunda-feira, 19 de Abril, entre 19 de Abril e 21 de Abril, tivemos quase um terço das respostas aos censos e, portanto, não é um terço, entre um terço e um quarto das respostas. E, portanto, a partir daí, todo o fluxo de dados, felizmente, porque nós tivemos medidas adicionais, nós, em termos de segurança, no nosso sistema, a nossa fortaleza, de facto, era uma fortaleza que já estava, enfim, até auditada pelo GNS, e, portanto, nós aí não tivemos problemas, tivemos que tomar mais algumas medidas de monitorização, e esperar, aí sim podíamos ter um problema de desempenho, não de segurança, mas de desempenho. Felizmente não, porque já estávamos numa fase em que os pedidos de acesso, as respostas eram muito menores. Agora, a questão que é a questão da interpretação da CNPD. É verdade, como os senhores deputados dizem, que é uma questão do potencial, há uma avaliação jurídica, há uma interpretação jurídica. O problema é que a CNPD passa de uma interpretação jurídica para uma materialização de um facto, que houve transferência. E porquê é que nós suspendemos? Nós não queríamos entrar em litigância a meio da recolha dos censos, não fazia sentido. A CNPD é quem fiscaliza o cumprimento do RGPD. Se a CNPD tinha dúvidas, e noto, quando a senhora Presidente da CNPD me telefona numa segunda-feira, no dia 26 de Abril, precisava de uma reunião técnica, nós ficámos encantados. Porquê? Porque provavelmente a CNPD também estava a ser questionada com base num post falso que, por sua vez, já tinha sido determinado como sendo falso por ter os órgãos de comunicação social. E, portanto, era nesse sentido, ficámos surpreendidos quando aparece a secretária da CNPD com 2 técnicos e com uma atitude, com objetivos de inspeção, e em pouco tempo a CNPD não nos pediu mais informação. Nós, em
par de horas tivemos que encontrar disponibilizar a informação que tínhamos disponível, porque, notem, para nós não era um serviço de cloud, não era um serviço de armazenamento, era um serviço de cibersegurança, e tentar a pensar num serviço de cibersegurança em que foi avaliadas as questões jurídicas, estar a olhar para essa situação como algo que estava a violar a própria proteção de dados, era algo que nos parecia um contrassenso, mas enfim, estava no seu dedo. O problema é que já depois do nosso comunicado, na terça-feira, ainda antes de nós conhecermos a deliberação, a CNPD faz um comunicado em que diz CNPD suspende fluxos para os Estados Unidos. O cidadão em comum, o que é que pensa? Olha, os dados dos censos foram para os Estados Unidos. Há algo de facto, podia ter sido, e na própria deliberação aparece a mesma coisa, suspender o envio de dados. Não há aqui um envio de dados. A dúvida jurídica pode subsistir e nós não sabemos o que é que vai acontecer, mas provavelmente só em tribunal é que se vai retirar essa dúvida. Agora, de facto, na substância, que era isso, que as pessoas ficaram preocupadas. Felizmente não houve reação. Em termos internacionais, até os censos foram um sucesso, enfim, para muito contribuiu todas as unidades e os recenseadores, as juntas de freguesia, as câmaras, para isto, e também a situação pandémica que coisa, mas nós tivemos 99% das respostas foram por via digital. O papel foi completamente residual nas respostas, foi menos de 0,5%, e portanto houve aqui um sucesso, não houve uma reação, felizmente, da população. Pelo menos que nós tenhamos olhando, que nós vamos monitorizando, obviamente, em tempo real, as respostas que são dadas no site, e portanto até nos permitiu antecipar o fim dos censos em um mês, e estamos só em questões residuais. Agora, portanto, ainda na relação, também foi questionado a questão da relação com o Conselho Superior de Estatística. Nós temos boas relações, sempre tivemos com a CNPD. Existe mesmo uma secção eventual de acompanhamento dos censos em que o vice-presidente até era um representante da CNPD. Portanto, nós não tivemos... Agora, esta questão, de facto, não houve uma abordagem. A CNPD... nós não podemos acusar a CNPD de não ter essa oportunidade, é verdade. Até tem no seu plano de atividades o acompanhamento da operação censitária. Agora, foi uma surpresa a forma, isso sim, ou no âmbito do Conselho, ou no início dos trabalhos, nós recebemos sempre todas as instituições e procuramos a colaboração, e este censo é um bom demonstrativo disso, em que tivemos centenas de instituições que colaboraram connosco para levar isto a bom termo. É verdade mas isso também tem a ver com o nosso funcionamento, porque nós temos imbuído no nosso ADN o cumprimento da proteção de dados. O que demonstra esse caso é que temos que levantar aqui mais defesas em termos de demonstração desse cumprimento, não basta ser, é preciso também parecer. Isso é muito relevante até na distinção entre a segurança e a privacidade, que é a privacidade ou a proteção de dados tem muito mais a ver com esta questão jurídica e a questão da confiança. Portanto, de facto, para nós foi com grande surpresa, porque nós procurámos não gerar alarme. Temos depois uma comunicação da CNPD que, a nosso ver, acaba por gerar esse alarme sem necessidade, porque é desproporcional, é nosso ver. Depois... Deixa-me só ver, Sr. Presidente, há alguma coisa que eu esteja... Sim, Sr. Professor, eu posso... Tenho aqui... Sim, diga. Eu posso tentar ajudá-lo. Do meu ponto de vista, há aqui algumas questões que o Sr. Professor ainda não abordou. A Sra. Deputada Márcia Passos perguntou-lhe se era possível enviar, se tinha a evidência de não ter havido transferência de dados para terceiros, ou pelo menos o compromisso, e se isso era possível de ser enviado ao Parlamento. Além disso, a Sra. Deputada Márcia Passos perguntou também se, antes da assinatura do contrato, se terá havido um critério cuidado na análise das várias cláusulas do contrato, nomeadamente aquelas que foram mencionadas e que suscitam dúvidas particulares. Perguntou também se, face à suspensão que tem lugar, que está em curso, quais as consequências financeiras
e como é que o INE vai reagir a esta suspensão. Por último, a última nota que aqui tenho da parte do Sr. Deputado António Filipe, o Sr. Professor tem falado sobre o assunto, mas o Sr. Deputado António Filipe, na prática, perguntou diretamente se, no entender do INE, o contrato cumpre ou não cumpre o RGPD. Eu acrescentava apenas uma questão, já agora, Sr. Professor, face àquilo que o Sr. Professor já nos disse. Eu fiquei com uma dúvida, provavelmente entendi mal, mas fiquei com uma dúvida, pareceu-me que o Sr. Professor disse que, sim senhor, que houve um concurso público, mas que esse concurso não foi levado até ao fim, foi suspenso e que, entretanto, foi adjudicado à Cloudflare. Eu pedia que explicasse um pouco isso, porque isso não parece muito regular. E, portanto, convinha que ficasse esclarecido para não ficarem aqui dúvidas. Certo, então começo por aí. Não houve, o que houve foi... Só um instantinho. Sr. Professor, só um momento. Só um instantinho. Sr. Deputado José Magalhães. Não é obrigatório responder às perguntas de todos os deputados e mencioná-los expressamente. É só uma questão de cortesia institucional. Mas a questão que eu coloquei, eu, José Magalhães, em nome do Partido Socialista, foi se consideraram as dimensões jurídicas da utilização do CDN, a tal palavra, a tal sigla misteriosa, Content Delivery Networks, para proteger os conteúdos e defendê-los contra ataques, e se passou muito brevemente o Sr. Presidente pela história, foi auditado pelo GNS, mas teve uma análise do CNS que nós já convocámos para podermos discutir, e esse aspecto não é pouco importante. Portanto, ter sites ou portais, ou o que quer que seja, sem um escudo de proteção, embora seja um escudo barato, coloca-os sujeitos a ataques que, felizmente, neste caso concreto, eu não sei se aconteceram. Na verdade, nem quero saber. A pergunta está relembrada. A pergunta é fundamental. Está relembrada, não é preciso fazer uma nova intervenção. Peço então ao Sr. Professor que estas questões que ainda não foram abordadas possam ser abordadas por si. Eu começaria então pela questão do concurso público. Não, é em sequência. Nós tínhamos a contratação do serviço da Cloudflare e estávamos à procura de outro, de reforçar esse serviço. O que eu disse é que, por vicissitudes de concurso público, nós só em abril é que estávamos na conclusão do concurso público, e em que a Cloudflare, via um representante português, foi o único candidato, mas é que nós suspendemos quando suspendemos outra relação. Então, era para substituir, era em sequência, não era suspender o concurso público e passar para a Cloudflare, não é ao contrário, não era acabar com a relação que nós tínhamos na altura com a Cloudflare e substituir por outra, mas devido à intervenção da CNPD e às dúvidas levantadas, obviamente também suspendemos esse processo. Portanto, não há aqui nada de irregular, diria, em termos de contratação pública. Na evidência sim, nós temos os logos. Obviamente nós não iremos enviar os logos, podemos enviar uma tabela com as contagens e a declaração da Cloudflare. Eu lembro que as medidas adicionais é precisamente formas, normalmente, tipicamente os Transparency Report ou Orange Canary, que são formas de precisamente contrariar a obrigatoriedade das empresas americanas não poderem divulgar quando estão sujeitas mas, mais uma vez, esta era uma das empresas que tem historial precisamente contrariar essas tentativas, porque é precisamente uma empresa que tem historial de proteção da privacidade, não só em termos tecnológicos como em termos jurídicos. Na questão jurídica, a empresa foi analisada na altura, havia evidência que seria, e a relação entre custo-benefício era extremamente atrativa, e portanto havia aqui uma questão de nós conseguimos ou não, tendo sempre a perspectiva depois de ter serviços mais estruturados, mas a CDN, a Content Delivery Network, era essencial neste caso. Nós, quando cessámos e ficámos um pouco, não em termos de segurança, mas principalmente em termos de desempenho, ficámos um pouco expostos, é verdade, mas a grande pressão sobre o site
site dos censos, nós tivemos algumas medidas adicionais, mas que não têm obviamente a força de uma rede como a da Cloudflare, mas esse é o padrão, e põe-se a questão de se existem ou não empresas europeias que tenham o mesmo. Aqui a empresa, por ser americana, não tem que cumprir também as regras que vigoram na Europa. Mais uma vez, aqui, se formos questionar assim, se nós podemos ou não realizar negócios com empresas americanas, quase todo o nosso software, e que os senhores deputados também devem ter aí, são provavelmente americanos. A cifra do Parlamento, por acaso, é igual à nossa, também é americana, não tem problema nenhum, porque aí é um certificado, não tem problema de acesso de dados, mas é só para dar um exemplo. Portanto, relativamente respondendo ao que o Dr. José Magalhães disse, é de facto um serviço de Content Delivery Network, é um serviço não implica nenhum tratamento de dados, não há transferência de dados para outros países, há de facto uma empresa americana que está sujeita, e esse é o fundo da questão, a cerne da questão, como os senhores deputados bem identificaram. Agora, parte desta discussão não estaria a ser tomada nestes termos se a CNPD não tivesse passado, é quase como uma tese Feuerbach invertida, que eu passo de uma interpretação para uma materialização de um facto, em que diz, então é porque aconteceu. E isso é que eu não posso, nós custou-nos muito aceitar essa perspectiva, porque não havia aqui a necessidade dessa desproporcionalidade na afirmação que faz, porque obviamente as pessoas não têm que conhecer o que é um TLS, o que é um CDN, o que é um SSL, etc., em que nós nos temos que estar. A questão é complexa tecnicamente e é complexa juridicamente. Portanto, os senhores deputados podem não ficar satisfeitos com a minha pergunta no sentido, existiam ou não garantias? Nós fizemos uma apreciação dessas garantias, dessas medidas suplementares, considerámos que elas estavam adequadas e estavam de acordo com o Comitê de Proteção de Dados Europeu. A CNPD não concorda na sua interpretação jurídica. A solução para isto provavelmente será só algo em tribunal, coisa que nós não quisemos. E, portanto, quando nós suspendemos o serviço da Cloudflare, era no sentido de não gerar alarme para a população. Avaliámos, obviamente, vimos que grande parte já tínhamos 2/3 das respostas e, portanto, pusemos em causa um pouco a questão da lentidão do site, ele podia ficar mais lento, garantimos a questão da segurança, porque a auditoria do GNS foi sem a Cloudflare, portanto, porque o layer de segurança da Cloudflare era tão forte que não permitia, mas isso depois podem questionar o GNS ou o Centro Nacional de Cibersegurança disso, mas portanto foi a nossa fortaleza. Agora, o que nós ficámos surpreendidos é que algo que aparentemente é com base em informação que foi demonstrada como informação, como desinformação, e que depois esta reação em termos de uma assertividade no sentido de dizer que há um facto consumado de que houve transição de dados para os Estados Unidos. Depois, relativamente eu se calhar voltava só à questão da relação com a CNPD, que isto não fica entendido que nós temos algum problema da relação com a CNPD, nós não temos problemas, de facto, acho que a forma como foi apresentada no Seja um Comunidade de Moderação parece um bocado desproporcional, gera claramente alarme. Qualquer pessoa que não conheça o que é uma CDN e o que é são firewalls aplicacionais, porque não é de conhecimento comum, fica assustado. Lembro que o pedido de acesso da autoridade também existe na Europa. Os serviços que nós temos aqui, por exemplo, das firewall aplicacionais, são serviços semelhantes. Os senhores deputados eu acho que o senhor deputado do PCP
CP pôs as coisas muito bem, que é a questão, o que é que acontece com os nossos dados. Nós temos sistemas de antivírus, temos sistema de spam, que faz exatamente a mesma coisa, vence a conteúdo malicioso, enfim, com funções diferentes, mas fazem algo deste género. Portanto, não há aqui se nós evoluirmos para uma interpretação muito estrita do que é que está aqui envolvido, e nós não podemos ter essa interpretação, nós temos uma interpretação sempre da proteção de dados. Eu volto a dizer isto, o INE está no core da sua atividade a questão da proteção e da segurança, tem a ver com questões até, e nesse aspecto a CNPD pode-nos ter feito algo relativamente à nossa reputação, que é como se nós não cuidássemos sempre da proteção, da confidencialidade, porque é algo inerente. Os INE trabalha com dados. Eu lembro que, por exemplo, esta própria comissão, eu estive aí presente na comissão em 2018, antes de ser aprovado o RGPD, com duas das nossas juristas, precisamente para tentar convencer os senhores deputados uma formulação diferente, a nosso entender seria mais clara, do uso dos dados para fins estatísticos e para fins históricos. E, portanto, nós até temos historial de procurar, precisamente, esclarecer, de procurar contribuir para a proteção de dados. E tivemos aí, os senhores deputados receberam-nos na altura, em 2018. Ainda recentemente fizemos um pedido para ir não para a primeira comissão, mas para outra comissão, relativamente ao uso dos dados, neste caso relacionados com dados empresariais, porque nós, enfim, quereríamos melhorar a qualidade dos dados empresariais, em particular dos pequenos negócios, das pequenas e médias empresas, e que seria importante uma evolução para algo mais automático, que é o caso do SAFT para as empresas. E, portanto, Sr. Presidente, peço desculpa, peço desculpa de interromper, nós não estamos a julgar o INE, com toda a franqueza, não vale a pena. Relativamente às questões que ficaram, eu acho que o Sr. Professor agora já abordou menos uma, que é a questão se houve ou não, face à suspensão, consequências financeiras. Não houve consequências financeiras, porque o contrato não implicava, e da parte nem dessa componente, nem da componente do concurso público que estava a decorrer. Portanto, não houve nenhum pagamento adicional devido à Cloudflare. Devo dizer que a Cloudflare também ficou surpreendida com a própria interpretação que a CNPD faz da relação connosco. Não implicou esse processamento, um tratamento de dados, e voltamos ao mesmo, é sempre a questão do que é a interpretação das medidas de salvaguardas que estavam associadas ao contrato. Essas medidas, se tinham força ou não suficiente, nós consideramos que sim, a CNPD considera que não, está no seu papel. Nós, de certa forma, acabamos de criticar, não quisemos fazer na altura, não iríamos entrar num diálogo a meio da recolha dos censos, para não gerar alarme, mas de facto, fazer um certificado, dizer que há um envio, há um facto consumado, mas isso eu devo dizer que os resultados perceberam perfeitamente, falam na possibilidade. Nós temos garantia que os dados de contrato, que tecnicamente não houve uma cópia desses dados. Sim, senhor. Obrigado, Sr. Professor. Ficamos então à espera, se for possível, que nos faça chegar a resposta da Cloudflare dizendo que não houve qualquer tipo de transferência para terceiros. Sr. Presidente, se enviarmos a evidência, só uma nota. De facto, sim, nós podemos ter pessoas que estão... É uma nota técnica, mas importa clarificar isso. E é muito residual, mas nós podemos ter pessoas que estão a responder aos censos a partir dos Estados Unidos, nomeadamente a nossa comunidade imigrante que esteja a ajudar os pais que estejam aqui. Sim, com certeza, mas não é isso. Não é sim, isso. Só para ver, portanto, nós, de facto, isso não depende de ser Cloudflare. Não é isso que está em causa, obviamente. Sr. Professor, agradeço-lhe bastante a sua disponibilidade e os esclarecimentos que nos... conseguido esclarecer. E os esclarecimentos que nos prestou. Mas dizer que o INE está sempre disponível ou para ir ao Parlamento ou para... Com certeza, com certeza. Muito obrigado, Sr. Professor. Termina aqui a audição. Não termina a reunião, mas termina a audição.
E relativamente ao Sr. Professor, agradeço pessoalmente e agradeço também, enquanto Presidente do INE, ao Instituto Nacional de Estatística, a disponibilidade e os esclarecimentos para prestar aqui prestados à Assembleia da República. Antes de terminar a reunião, dou então a palavra ao Sr. Deputado José Magalhães. É só uma questão de organização de trabalhos. Quando é que o Sr. Presidente prevê que possamos ouvir